Cuidar da saúde das pernas é fundamental para garantir uma boa circulação sanguínea e prevenir problemas vasculares. Mas quais hábitos do dia a dia podem prejudicar as pernas? Como perceber, gente, que tem alguma coisa errada? Será que tem algum indício? Quem está aqui hoje para esclarecer tudo isso é a médica vascular, doutora Bruna Naves. Doutora, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua participação nesse programa. Bom dia, Niquele, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui, especialmente para falar de um tema tão importante que está tão presente no dia a dia de nós, angiologistas, que é a saúde das pernas. Falar da saúde das pernas é importante, E para a gente começar a falar sobre esse assunto, doutora Bruna, eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho como que funciona o sistema circulatório e qual que é a relação com as pernas. Certo. Bom, então, Niquele, o sistema circulatório ele é composto basicamente pelas artérias e as veias. Então, a gente tem um coração, que é uma bomba de músculo, que está aqui em cima. E o coração, ele bombeia o sangue em direção aos membros inferiores, às pernas. Então, quem transporta o sangue do coração para as pernas são as artérias. Então, são vasos sanguíneos que levam o sangue do centro em direção às extremidades. Então, a ação das artérias ela é mais fácil, porque tem a força de contração do coração junto com a gravidade. O sangue é líquido, então o líquido ele desce em direção às pernas. As veias, por contrapartida, elas fazem o retorno do sangue dos pés em direção ao coração. Então essa que é a grande dificuldade da nossa circulação, é fazer com que o sangue saia lá de baixo em direção ao coração contra a ação da gravidade. Pois é, e muitas pessoas falam da má circulação, acredito que é uma forma popular de falar sobre isso. O que seria a má circulação das pernas especificamente? Então a gente tem dois componentes de má circulação. Poderia ser uma má circulação arterial, que é a dificuldade do sangue chegar às pernas, e isso é mais comum nas pessoas que fumam, nos diabéticos e pessoas já com a idade avançada, e a má circulação das veias, que está muito ligada a uma predisposição genética, é mais comum em mulheres, pessoas que ficam muitas horas assentadas ou trabalham longas horas de pé, que aí já é a parte das veias, das varizes, que comprometem a circulação. Já a gente fala um pouquinho mais sobre esses problemas, essas causas. Agora, eu costumo ouvir dizer, já ouvi muitas pessoas falando que a panturrilha é o nosso segundo coração, Seria ali o coração das pernas. Como é que é essa história, doutora Bruna? Isso é a mais pura verdade, Niquele. Então, como eu te falei, a dificuldade da nossa circulação é o sangue sair lá de baixo e chegar ao coração. Então, quem faz isso? A musculatura da perna, em especial a musculatura da panturrilha, que é o principal grupo muscular. E a panturrilha, ou a batata da perna, então, ela é chamada o coração das veias ou o segundo coração. Quanto mais forte for essa musculatura da panturrilha, menos problemas circulatórios a gente vai desenvolver. Então a pessoa quando está ali fazendo uma atividade física, um exercício físico, tem que ter uma atenção com a panturrilha, Sim, eu falo com meus pacientes que toda ficha na academia, toda atividade de fortalecimento tem que privilegiar a panturrilha. Porque quanto mais forte, menos varizes, menos risco de trombose e menos problemas circulatórios essa pessoa terá. Esses problemas circulatórios, doutora Bruna, infelizmente são comuns, Eu queria que você falasse pra gente quais são os principais hábitos que podem prejudicar o sistema circulatório. Bom, então primeiro, Niquele, é a imobilização. Então o nosso corpo não é feito para ficar parado, A gente precisa estar em movimento. Então ficar muitas horas parado na mesma posição, seja sentado, seja de pé, isso é extremamente prejudicial para a nossa circulação. Então, principalmente hoje, que as pessoas têm trabalhado muito de casa, no home office, essas rotinas, elas têm sido muito prejudiciais. Então, a gente tem notado, inclusive, um aumento na incidência de problemas vasculares, como as varizes e a trombose, em função dessa permanência muitas horas assentado. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse hábito é pausas, idealmente a cada 2 horas, se não for possível, pelo menos a cada 50 minutos, levantar, andar um pouco. Nada muito demorado, mas isso já melhora muito a circulação. Hidratação é fundamental, Então beber muita água ao longo do dia e um hábito muito saudável, fácil de fazer, que ajuda muito na circulação, que é deitar com a perna mais elevada. Então, após um dia intenso de trabalho, ter ficado muitas horas em pé, deita com a perna uns 2 ou 3 travesseiros, assim, suficiente para você enxergar a ponta do pé e ajudar o sangue, pela ação da gravidade,
a descer dos pés em direção ao coração. Isso alivia muito os sintomas circulatórios. Então significa que realmente levar as pernas para cima ajuda, né? Ajuda, alivia bastante os sintomas e melhora a circulação. Agora eu fico pensando quem viaja muito, né, doutora Bruna? E às vezes faz uma viagem longa, passa muito tempo sentado. Tem alguma orientação, tem alguma coisa que essa pessoa pode fazer? Sim, inclusive essas orientações são simples, mas podem salvar vidas. Por quê? Viagens prolongadas, acima de 4 a 6 horas, de carro, de ônibus ou especialmente de avião, aumentam muito o risco de problemas circulatórios. Por quê? O sangue, ele circula mais devagar, especialmente no avião, onde o ar é mais rarefeito. E a gente fica parado muito tempo, então aumenta a formação de coágulos. E a trombose pode se complicar com uma embolia pulmonar, o que é fatal. Então, para prevenir isso, o que a gente recomenda? Mesmo em viagens prolongadas, fazer pausas frequentes ao longo da viagem, né? Se for de carro, fazer paradas frequentes, hidratar-se adequadamente. Em alguns casos, pessoas que têm muito risco, utilizar uma meia de compressão, uma meia elástica prescrita por um angiologista. E hidratação também é fundamental, beber bastante líquido durante a viagem para evitar esse tipo de complicação. Entendi. Agora, ainda nessa pauta das causas, né? Além dessa falta de movimento, o tabagismo também pode causar esses problemas? Com certeza. O tabagismo, ele contribui tanto para a trombose, a formação de veias doentes, varizes, quanto para outras doenças cardiovasculares importantes, como o infarto e o AVC. Né? Então, ele é uma causa de morbimortalidade muito importante na saúde vascular e na nossa prática. Aí talvez valha a gente destacar que tanto o cigarro que a gente já está acostumado, mas esses novos também, de cigarro eletrônico, também fazem mal, né? Existe. O cigarro eletrônico, existem estudos já comprovando que ele causa até mais malefício do que o cigarro convencional para a circulação, para aparecimento de alguns tipos de câncer. E como é uma coisa muito nova, ainda faltam estudos para a gente saber os malefícios a longo prazo. Mas muita gente tem utilizado de uma maneira inocente, principalmente jovens hoje em festa, e é uma coisa extremamente maléfica para a circulação também. Sim. Agora, doutora Bruna, qual que é a relação dos problemas circulatórios com o estresse do dia a dia? Então, o estresse, ele está intimamente relacionado com várias doenças do nosso organismo, né? Está tudo interligado. E, em especial na saúde vascular, o estresse, ele leva à constrição das artérias. Então, isso aumenta muito a chance de AVC e de infarto. Inclusive, o estresse, ele é um fator de risco mais importante, muitas vezes, que pode levar a um infarto ou um AVC do que o próprio tabagismo. Então, pessoas que têm uma alimentação saudável, fazem uma atividade física regular, têm cuidado de não ficar imobilizadas, né, se movimentam ao longo do dia, mas trabalham muito, são muito estressadas, têm muitos fatores de risco emocional, tem uma chance muito alta de ter problemas cardiovasculares, mesmo tendo todos esses cuidados. É sempre importante a gente cuidar da nossa saúde física e também da nossa saúde mental. Com certeza. Agora, doutora Bruna, a gente já falou das causas, né? Queria falar um pouquinho dos sintomas, né? Como perceber que tem alguma coisa errada na saúde da circulação? Olha, os sintomas mais comuns são peso nas pernas, cansaço, aquela sensação de lembrar que tem perna, né? Não é normal a gente lembrar que tem perna. Chega em casa no final do dia, quando você lembra que tem perna, tá errado. Né? Então, inchaço, queimação, cãibras, muitas vezes pode acontecer também dormência, formigamento, perda de sensibilidade nas pernas, nos pés, aparecimento até de feridas, de lesões de difícil cicatrização. Tudo isso são indícios de doenças circulatórias que necessitam de ser avaliados por um médico, angiologista ou cirurgião vascular. E tem algum sinal de alerta? Ou tem casos que é normal, às vezes sentir um peso, mas não está incomodando tanto, ou uma dor, enfim, algum formigamento também ali do momento. Como que a gente consegue diferenciar de que está sinalizando uma coisa grave mesmo? Então, o principal sinal de alerta seria um inchaço súbito de uma perna só. Então, quando a gente tem um inchaço súbito de uma perna só, isso é muito indicativo de trombose, tá? E uma outra coisa que costuma acontecer nesse caso é a musculatura da panturrilha, ela fica rígida, fica dura. A gente chama de empastamento muscular. Muitos pacientes descrevem, Nicele, como se fosse uma cãibra que não passou. Ah, doutora, comecei com uma cãibra, minha panturrilha ficou dura, dolorida e não melhora. Tô até mancando. Isso aí é sinal de trombose, tem que ir para um pronto-socorro, para um pronto-atendimento com urgência. Porque se a gente não fizer o diagnóstico, iniciar o tratamento, isso pode ter complicações, inclusive fatais. Tem que ficar atento a esses sinais, Sim. né? Agora, quais são, doutora Bruna, os principais problemas no sistema circulatório? Bom, então a gente tem, em relação às veias, a ocorrência de trombose, as varizes, em relação às artérias, a ocorrência de infarto, AVC e a doença arterial periférica, que é muito comum em pessoas que fumam,
em diabéticos e pode levar, inclusive, à amputação dos membros. Sim, a gente estava muito acostumado a associar essas doenças às pessoas mais velhas, né, doutora Bruna? Eu queria que você falasse, as pessoas jovens também podem ter esse tipo de problema? Sim, no caso das doenças arteriais, essas doenças elas podem ser mais presentes em jovens que têm uma história familiar importante, tá? Então, pessoas que têm pai, mãe, parente de primeiro grau, irmãos próximos que já tiveram doenças cardiovasculares importantes, como infarto, como AVC, devem procurar um angiologista o mais cedo possível para fazer a prevenção. E as doenças venosas, varizes e tromboses também têm sido mais frequentes nos jovens, principalmente por essa questão do trabalho hoje, né, das horas sentados né, de home office e também por conta do sedentarismo. O sedentarismo é o principal vilão da nossa circulação. Né? A atividade física regular, tanto a atividade aeróbica quanto a atividade de fortalecimento, ela é fundamental para um bom funcionamento da nossa circulação. Então tem um fator genético, mas também tem essa questão dos hábitos, Sim, né? com certeza. Acho que todo programa a gente fala da importância de movimentar. Sim, Isso é atividade física, inclusive para a saúde mental, né? Porque a gente libera hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, que faz a gente se sentir bem, combate a depressão. Então a atividade física é essencial para a nossa saúde. Agora vamos trazer dicas, né? Dicas para quem está assistindo a gente e quer manter a saúde das pernas em dia. Quais são os hábitos no dia a dia ali que a gente pode inserir na rotina? Então a primeira coisa é a gente ter uma alimentação equilibrada, né? No terceiro bloco a gente vai falar sobre isso com a nutricionista. Uma hidratação adequada durante o dia. Fazer uma atividade física regular, de preferência que combine um fortalecimento, que seria musculação, pilates, né? Um treinamento funcional, com uma atividade aeróbica, que seria corrida, caminhada, natação, enfim, o que você gostar e que se encaixar na sua rotina, isso é fundamental. Evitar a imobilização, né? Nós conversamos sobre isso, fazer pausas ao longo do dia, caminhar um pouco. Às vezes você não consegue nem caminhar, mas fica de pé na própria mesa ali do escritório ou em frente ao computador, faz aquele exercício de panturrilha, fica na ponta dos pés 10 vezes. Isso já é fundamental, já melhora muito a sua circulação e ajuda a prevenir trombose, varizes, porque ao contrair a musculatura da panturrilha, a gente leva o sangue das pernas para o coração. Então isso melhora muito a nossa circulação. Não fumar, evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Aqui vocês falam muito sobre equilíbrio, né, no programa. Então, o equilíbrio, né, dosar os nossos hábitos de vida, gerenciar o estresse, cuidar da saúde mental, tudo isso é importante para a gente prevenir as doenças circulatórias. Pois é, o equilíbrio é difícil, não é fácil, mas a gente precisa ir em busca do equilíbrio, tá? Com certeza. Doutora, uma dúvida aqui, quase que um mito ou verdade, né? Salto alto prejudica a saúde vascular das pernas? Então, Niquele, o salto muito alto, aquele salto ali acima de 10 centímetros, ele realmente dificulta um pouco a circulação. Claro que se for uma coisa eventual, eu vou a um evento, vou a um casamento, uma festa, de vez em quando não tem problema nenhum, tá? O que a gente não recomenda é que você use o salto muito alto durante o dia para trabalhar, todo dia, porque isso realmente dificulta a ação da musculatura da panturrilha, então dificulta o retorno venoso e pode ajudar no aparecimento de varizes. Agora, o sapato reto, baixo, rasteirinha, sapatilha ou um chinelo, ele também não é recomendável, porque tanto para a parte ortopédica de coluna quanto para a parte circulatória é prejudicial um sapato muito reto. Então o ideal seria a gente utilizar um salto do tipo em bloco, mais quadrado, em torno de 2 a 4 centímetros. Isso seria o ideal para a circulação e para a parte ortopédica. Ou então, claro, um tênis confortável, quando for possível, com um amortecimento, com uma elevação posterior mais importante. E as roupas confortáveis também ajudam nesse sentido? Com certeza. Roupas muito apertadas, especialmente legging de ginástica ou calça jeans muito apertada na região da cintura, comprimem uma veia importante que a gente tem aqui na barriga, que chama veia cava, que é a principal responsável por drenar o sangue das pernas em direção ao coração. Então, quando comprime essa veia, dificulta o retorno venoso. Isso prejudica a circulação e aumenta a formação de varizes.